Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, irmãos. Obrigado pelo carinho tão grande. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E pastor Davi, cadê o pastor? Quanto tempo que eu tenho mesmo? Ok, tá bom. Antes de vigília. Ok. Antes de... Eu percebi que os irmãos estão respeitando aqui os 30%. É 30% acima dos 100. Eu estou vendo que os 30 estão aqui em cima. Os irmãos são corajosos. Eu não tenho essa coragem lá. Eu tenho certeza que se eu fizer lá, o pau quebra. Mas aqui os irmãos têm um favor especial. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, antes de mais nada, eu quero agradecer o pastor Davi Passamani, sua esposa, a pastora Giovana, por essa imensa honra. Assim, há muito tempo eu não sou, aliás, eu não me lembro de ter sido tão honrado assim em nenhum lugar. Mas eu quero muito agradecer os irmãos, né, agradecer o pastor. A gente passou por um período de muita provação. O Senhor nos prova. E nos últimos 3 anos foram muitos tempos, muitos dias, muitos momentos de provas. E no ano passado, muitas calúnias foram levantadas contra mim, minha esposa, na vida da igreja. E foi muito interessante porque as pessoas ficaram até com receio de se aproximar de mim. Pessoas que em outros momentos, né, estavam ali, mas naquele instante não quiseram se aproximar porque diziam: não sei de nada. Mas você sabe, houve 2 pessoas que conseguiram me constranger assim absurdamente. Eu preciso dizer para você. A primeira foi o Pablo Marçal. Os irmãos devem conhecê-lo. Ele foi na internet e o que os irmãos estão fazendo aqui? Hã? Ok. O irmão Pablo Marçal, ele não é pastor, ele foi para a internet e ele fez uma postagem que me deixou completamente constrangido. Ele disse: pelo pastor Aloísio, eu ponho a mão no fogo. Eu fiquei pensando, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas ele foi lá, assim, foi de uma... Eu me senti tão constrangido com aquela atitude que eu nem tive com palavras para agradecer. Realmente foi muito forte. E a segunda pessoa que teve coragem de fazer isso foi o pastor Davi Passamani. E eu quero muito agradecer. E agradecer pela postura carinhosa e tão espiritual de sair daqui e orar por mim na rua. Não teve receio de dar a sua cara a tapa. Quero muito, na presença de Deus, agradecê-lo por isso. E quero agradecer mais ainda porque ele me falou algo que eu nem sei se eu devo falar aqui assim, mas vou falar, porque eu fiquei mais constrangido ainda. Ele me disse, ele falou: pastor, de mim pode falar mal, mas de você não.
Aqueles que falam mal de mim, ele diz, pode até falar, mas de você eu não vou aceitar. Isso me tocou profundamente. Ainda continua me tocando. Porque eu não sou melhor do que o vosso pastor. Não sou melhor do que ninguém, na verdade. Deus apenas nos faz chamados e nos dá ministérios. Mas de tempos em tempos o Senhor nos surpreende de maneira muito forte. E o vosso pastor é um homem muito inteligente. Ele me laçou, me deixou sem saída, me deixou sem palavras. Fiquei completamente vulnerável. É verdade, é o amor mesmo. Então eu quero publicamente agradecê-los por isso e declarar na vida de vocês, todos vocês, no nome de Jesus, que os irmãos vão experimentar de um nível de favor, de graça, que você ainda não tem noção. As janelas do céu serão abertas sobre vocês de uma maneira excepcional. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais santo, mas é porque Deus resolveu te favorecer. Pastor, eu quero declarar no nome de Jesus que esse projeto que eu vi aqui hoje, tão bonito, a fachada do prédio da igreja está parecendo aquele estádio lá de Pequim, não parece? Ninho de águia. Achei essa fachada sensacional. Quero concordar sobre a vida de vocês. Vai ser o prédio de igreja mais bonito da cidade. Esse lugar vai ser cheio da glória, da presença, da vida de Deus. E olha para cá, o Senhor vai dar isso para vocês. Esses dias eu falei para o Pablo Marçal que eu sou professor de astronauta, brinquei com ele, porque os primeiros astronautas que foram para a Lua tiveram que aprender com professores que nunca tiveram lá. E eu disse para ele, falei, olha, você aprendeu comigo a adquirir riquezas, porque Deus me deu uma unção. Há uma unção sobre a minha vida. Preste atenção, não é para mim, é para a casa de Deus. O Senhor me deu uma unção de riqueza e prosperidade. Onde eu coloco a minha mão, prospera. Não é porque eu sou bom, volto a te dizer, mas eu vou dizer para os irmãos: quando os irmãos resolveram se misturar comigo, ser perseguido junto comigo, o Senhor resolveu também dar para vocês a mesma unção, mesma graça, mesmo favor. O Senhor vai dar recursos financeiros que vocês não têm noção de onde virá, mas o Senhor já determinou sobre esse lugar. Quando acontecer, e vai acontecer, eu quero ter o privilégio de ir lá e dizer: eu também faço parte dessa obra em nome de Jesus. O Senhor é quem dá, tudo procede dele. Alguém trouxe um relógio aqui para eu não perder a hora. Os irmãos podem trazer o que quiserem, porque tudo isso vai ser a minha primeira semeadura nesse prédio. Pode trazer quanto você quiser para cá, porque eu quero ter o privilégio de semear na vida dos irmãos também.
Hoje eu gostaria de compartilhar algo com você sobre a graça de Deus. Quantos querem ouvir sobre a graça do Senhor? Você é amado, favorecido, abençoado. Lembra disso? Não por causa do que você é, por causa do que Ele é. Não somos nós que somos bons, Ele é bom. E Ele te escolheu. Na sua graça apontou o dedo para você e te chamou pelo nome. E disse: você é meu. Essa é a graça de Deus sobre nós. Nunca perca essa perspectiva. Que vocês sejam sempre considerados menores, os últimos, porque são esses que experimentam mais das coisas do céu. Que outros vejam, que outros olhem de cima para baixo, não tem problema, porque a graça de Deus é como água, é só de cima para baixo, só quem está embaixo que recebe. Você é alvo da graça, do favor, da bondade de Deus. Mas hoje eu queria compartilhar com você algo que eu nunca falei em lugar nenhum, vou falar com você aqui hoje. É algo que o Senhor falou comigo já há algum tempo. E eu simplesmente, você sabe, às vezes Deus fala comigo coisas, eu anoto e deixo lá. E hoje de manhã eu falei: Senhor, o que eu devo compartilhar? O Senhor falou: entrega o que você já tem. E eu falei: Senhor, o que eu tenho estava preparado para outro momento. Eu queria falar para líderes, mas é capaz que esse é o lugar certo mesmo para eu falar. Eu queria compartilhar com você alguma coisa a respeito da vida de Elias, mas que você nunca ouviu antes. E quando eu digo que você não ouviu antes, não é porque eu vou falar algo fora da palavra, não. É que eu vou dar um enfoque para você e mostrar para você a graça de Deus até na vida de Elias. Elias foi um profeta de condenação, de juízo de Deus. Ele foi sucedido por Eliseu. E é uma coisa muito interessante, porque Elias significa o Senhor é Deus, mas Eliseu, ou Elisha no original, significa Deus é salvação. João Batista veio no espírito de Elias, mas o Senhor Jesus veio logo em seguida. Elias foi sucedido por Eliseu. Todos os milagres de Elias foram milagres de juízo, mas os milagres de Eliseu, além de serem o dobro, foram milagres da graça, de favor, com exceção de um. A mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. Todos os seus milagres foram milagres de graça. O Senhor não colocou doença em ninguém, não mandou lepra para ninguém, não fez cair fogo na cabeça de ninguém. Todos os milagres foram de graça, com exceção de um. Quando ele amaldiçoou a figueira, para nos ensinar, na verdade, sobre a bênção. Então Eliseu, e até o nome Eliseu, ele também é a mesma raiz de Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. A diferença é que Eliseu é Deus é salvação, e Yeshua é Jeová é salvação. O significado é o mesmo. Elias, então, ele é um profeta do Velho Testamento, do tempo da lei. Não sei se você está familiarizado quando eu falo a respeito de lei e graça. Quantos entendem quando eu falo de lei e graça? Aleluia, aleluia. Me sinto em casa. E a Bíblia fala então que Elias entra em cena no capítulo 17, 1 Reis, verso 1. Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É a minha palavra. É como se Deus dissesse para Elias: fala o que você quer que aconteça. Escolhe o que você quer que aconteça. Mas preste atenção: o nosso Deus não tem prazer em julgar.
não há prazer no juízo. Deus quer manifestar graça. O Senhor quer manifestar graça. E é uma coisa tão interessante, lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, a Bíblia mostra que o povo de Israel estava vivendo em idolatria, estava vivendo no pecado, mas o juízo não foi automático. O juízo não veio automaticamente porque havia pecado. A Bíblia fala que para o juízo vir, Elias teve que orar intensamente. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, significa com insistência, orou persistentemente para que não chovesse. Em outras palavras, para trazer o juízo, Elias teve que orar muito. Ainda que isso não está registrado lá em 1 Reis, Tiago nos conta. E ele diz, para que o juízo viesse, para que a seca e a fome viesse, Elias teve que insistir muito em oração. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí a Bíblia fala que no final desse tempo, diz assim, e orou de novo, e o céu deu chuva. Observa que na primeira vez que diz que Elias orou para trazer juízo, diz que ele orou com insistência. Mas na segunda vez que diz que ele orou para chover, não diz mais a palavra insistência, diz apenas que ele orou. Se você for ler o texto, você vai ver que Deus em nenhum momento fala, avisa para Acabe que vai ter fome, que vai ter seca. Mas no capítulo 18, Deus fala, avisa para Acabe, eu vou mandar chuva. Porque Deus quer trazer sua graça. Nós somos os canais dessa graça. Você é canal de graça. Não esquece, não esquece. Não tenha constrangimento de testemunhar a sua história. Cada um de nós tem uma história. A minha história é uma história fraca, porque eu sou aquele tipo de gente que nunca fez nada, porque eu me converti com 12 anos de idade. Então minha história é, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Meu é tudo nunca. O meu testemunho ele é importante. Para quem que ele é importante? Para os seus filhos, ou os filhos que você vai ter, né? Os filhos do pastor, eles têm que olhar para mim e dizer, não, pastor Aloysio está aqui desde o começo, eu posso estar também. O meu testemunho tem um valor, mas o seu testemunho, a sua história, não menospreze, não despreze. Muitas pessoas acham que não devem mais falar a respeito disso, porque tendem a dizer que são pecadores. Na verdade, nós somos justos, fomos justificados pela fé. Mas você não deve temer dizer que é pecador, porque quando você diz que é pecador, você apenas realça a graça de Deus e mostra o quanto Ele te ama. Eu sei que nós gostamos de ser identificados como João. Eu sempre gosto de olhar no Instagram das pessoas, e a maior parte que eu vejo coloca lá, né, o discípulo a quem Jesus ama, amado do Senhor, menino dos olhos, etc. Sempre colocando como João. Aleluia, isso é bom porque é verdade, você é amado mesmo. Mas como é que Mateus resolveu se apresentar no evangelho dele? Mateus se apresenta como? Eu sou Mateus, o publicano. Você não sabe o que é publicano? Eu vou te dizer para você algo parecido. Imagina um político pego em flagrante, corrupto, condenado, preso. Esse é o publicano. Mateus não fez questão de esconder. Ele já era apóstolo quando escreveu o evangelho dele, e quando aparece o nome dele, ele faz questão de lembrar, é isso que eu era, publicano. A graça me alcançou. Deixe que as pessoas saibam. Se você teve um passado, deixe que elas saibam, mas seja canal da graça de Deus. Preste atenção, não estamos aqui para condenar ninguém. Tire da sua boca toda condenação. Não condene os irmãos que ainda são legalistas. Não condene. Quem não é nem um pouquinho legalista pode até jogar uma pedra, mas não existe essa pessoa. Está entendendo? Temos que ter compaixão até do legalista. Então não jogue pedra no legalista, mas também não jogue pedra na mulher adúltera.
não jogue pedra em ninguém. Jesus não jogou pedra em nenhum dos lados. Nenhum dos lados. Que nós sejamos aqueles que têm a palavra do favor, da palavra da graça. Mas Elias era o profeta da condenação. Esse era o seu tempo, essa era a sua dispensação. É assim que ele vivia. Mas Deus queria ensinar para ele a graça. E é aqui que eu quero começar com você. Deus queria ensinar para Elias a respeito da graça, mas Elias demorava a aprender. E Deus então dá 4 lições para Elias. Quantas lições, irmãos? 4, para você não ficar ansioso, preocupado com o esboço. 4 situações para Elias entender o coração de Deus, para Elias perceber o que ia no coração do Senhor. Mas Elias demorava. A Bíblia fala, logo em seguida, quando Elias profere a palavra que não ia chover por 3 anos e meio, Deus então manda ele ficar na beira de um ribeiro, chamado ribeiro de Querite. E a Bíblia fala que todos os dias, essa é a primeira lição, Deus mandava corvos trazerem comida para Elias. Se você fosse o Senhor, você mandaria um corvo? Um corvo é muito próximo de um urubu, entendeu? Não combina com crente. Crente gosta de quê? Uma pomba branca com a folhinha de oliveira no bico. É lindo isso? Mas o Senhor fala, não vou te mandar folhinha de oliveira no bico de pomba nenhuma, vou te mandar um corvo todos os dias te trazer comida. Presta atenção, isso é muito humilhante para Elias. Elias é um homem da lei. Corvo era um animal imundo. Judeu nem tocava em corvo. Mas agora ele vai ter que comer a comida que o bico do corvo trouxe. Agora, quem é o corvo? Na Bíblia nada é por acaso. Está me ouvindo? Nada é por acaso. Lá em Gênesis capítulo 8, a Bíblia fala que quando o dilúvio terminou, Noé então faz 2 testes. Lembra dos testes que ele fez? Primeiro Noé solta, o que ele soltou? Quem se lembra? Um corvo. Primeiro foi o corvo. E o corvo voltou? Não. Por que não voltou? Porque tinha muito corpo boiando nas águas, muita comida para o corvo. Ele não voltou. Noé então soltou a pomba. Lembra disso? E a pomba ia e voltava, até que um dia ela voltou trazendo no bico um ramo de oliveira. Por que Noé soltou 2 tipos? Porque dentro da arca tinha 2 tipos. Tinha aquele que é pomba e aquele que é corvo. O corvo simboliza o crente carnal. A pomba simboliza o crente espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus escolheu para abençoar o seu profeta aquilo que os outros desprezavam. Olha, pastor Davi, vou dizer algo para você com muito amor e carinho. Você não é corvo. Não, não é. Você não é corvo. Mas ouça o que eu vou dizer para você. Deus vai usar corvos, pessoas que estão lá fora, que ainda são vistas como imundas e impuras. Isso me lembra da visão do lençol de Pedro. Deus vai usar corvos para trazer provisão para você. Deus usa corvos para abençoar você. Sabe para quê? Para te quebrantar, para mostrar os caminhos dele não são os seus caminhos. Você queria ser abençoado só por gente super espiritual. E eu vou dizer para você, vou falar com muito amor e carinho, mas no momento em que o pastor Davi e o Pablo Marçal resolveram se levantar para me defender, eles não eram as pessoas mais louváveis que os outros diziam. E eu me senti um Elias. Eu falei, Senhor, eu preciso disso. Eu quero a tua bênção. Você precisa da bênção de Deus. E às vezes as bênçãos vai vir de quem ainda está comendo coisas imundas lá fora. Mas Deus pode usar a boca dele para suprir você, para abençoar você. Você entende os caminhos de Deus? São sempre surpreendentes. Essa é a primeira lição que Elias passa. Aí vem a segunda.
A Bíblia fala que o ribeiro secou. Quantos conhecem a história? O ribeiro secou, acredite em mim, está na Bíblia, eu vou contar para você. E aí, Deus então fala para Elias, é o seguinte: eu preparei alguém para cuidar de você. É uma viúva que mora numa cidade chamada Sarepta, na província de Sidom, ou seja, fora de Israel. Jesus mencionou esse evento lá em Lucas capítulo 4. O Senhor disse para o povo de Nazaré: olha, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas o Senhor escolheu uma viúva de Sidom para ser abençoada. Aí você fala: pastor, o que isso tem a ver? Muito bem, você sabe qual era o problema de Israel naquela época? Era a idolatria. Eles estavam adorando um Deus chamado Baal, e tinha uma consorte chamada Astarote. Então eles eram adoradores de Baal. E você sabe quem foi que introduziu a adoração de Baal em Israel? Uma mulher chamada Jezabel, que era rainha, casada com o rei Acabe. Agora, vou contar algo que talvez você não saiba. Você sabe de onde era Jezabel? Sidom. Jezabel era de Sidom. Sidom era o centro da adoração a Baal. Deus fala para Elias: muda para lá. Você vai morar lá no centro da adoração. E eu providenciei uma mulher. A Bíblia não fala que essa mulher, ela adorava a Deus. O mais provável é que era uma adoradora de Baal. Deus falou: preparei uma mulher para cuidar de você. Você tem noção do que é isso para Elias? O cara está ali lutando contra Jezabel. Aliás, ele tinha medo de Jezabel, tanto que a bruxa era terrível. E Deus fala: não, mas você vai para lá, para o ninho dela, lá no lugar onde está Baal. E é lá que você vai ficar. Lá você vai ver o que o juízo produziu, o que a fome traz. Mas é lá que vai ter uma mulher idólatra que vai te dar comida todos os dias. E Elias chega para lá, chega lá em Sarepta, ele vê a mulher, ele fala: traz água para mim. Quando ela vai buscar, ele fala: traz pão também. E ela fala: não tenho pão. E Elias fala para ela: é o seguinte, não vai faltar o trigo nem o azeite na botija enquanto a gente estiver aqui. Presta atenção, havia fome em todo lugar, menos em uma casa no centro de Sidom, também conhecido como a casa de Jezabel. Por que Deus escolheu abençoar essa pessoa? Ele está ensinando o seu profeta. Ele está dizendo: olha, você levantou o juízo, decretou o juízo, tá bom, está tudo em linha com a aliança, tudo bem, mas preste atenção, olha aqui quem eu vou favorecer, olha aqui quem eu vou abençoar. Onde você menos imagina, hoje tem alguém clamando a Deus. Pode ser um Cornélio. Você sabe, Cornélio, ele dava esmolas invocando a Deus. Um dia um anjo apareceu para ele e falou: as suas esmolas chegaram até o céu. Manda buscar Pedro, que está aqui perto em Jope, para que ele pregue para você. Cornélio não discutiu. Você sabe que história é tão interessante? Essa semana Deus falou comigo isso muito forte. Cornélio não discutiu. Cornélio, o anjo falou com ele, e ele mandou na mesma hora buscar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro estava lá em Jope na hora do almoço. Mas Pedro não entrava em casa de sidônios, não entrava em casa de gente que não é irmão. E o Senhor então dá para ele uma visão. Na hora do almoço, ele vê um lençol descendo do céu, cheio de todo tipo de animal impuro, e uma voz que dizia para ele: mata e come. E Pedro fala o quê? Sim, Senhor, amém. É isso que ele fala? De jeito nenhum. Que é isso? Eu sou líder na minha igreja. Não vou em lugares assim, não faço isso. Aí o Senhor fala o que para ele? Ele diz: nunca comi comida que não fosse kosher, que é a comida judaica. E a voz diz para ele: não considere impuro o que eu santifiquei. Aí você pensa assim: Pedro agora está convencido. Não, teve que vir segunda vez. Mesma coisa, Pedro, mata e come. E Pedro fala: já falei, não faço isso.
Eu agora fui colocado no louvor. Não mexo com isso. E o Senhor fala: não considero imundo aquilo que eu santifiquei. Aí você fala: agora Pedro quebrantou. Não, terceira vez. Quantas vezes o anjo falou com Cornélio? Uma vez. Porque Cornélio, ele não tem teologia, ele não tem tradição para defender, ele não tem título, ele não tem nada. O anjo fala com ele, ele vai. Pedro não, anjo não fala com Pedro assim de qualquer jeito. Pedro tem que convencer Pedro. Pedro, a conversa é longa. Se não repetir 3 vezes, ele não cede. Porque a teologia prende, o legalismo prende, e impede você de ser flexível, impede você de ser pronto para receber de Deus. Eu creio que hoje tem muitos Cornélios lá fora, mas quantos Pedros estão dispostos a ir lá falar do Evangelho para eles? Essa é a questão. Você é Pedro, mas como Elias, você tem que aprender a lição. É corvo, mas foi eu que mandei. Ela é moradora de Sidom, mas foi eu que separei. Não é maravilhoso isso? Eu te disse que você nunca ouviu isso, mas Deus estava falando com Elias aquilo que Ele fala conosco hoje. É que você pensa que a graça é coisa da agora. Isso aí é uma coisa nova na igreja. Não, isso não é novo. O coração de Deus é gracioso desde sempre. Entende? Deus apenas quer se revelar. Mas como eu vinha conversando com a minha esposa no carro agora, como é difícil para as pessoas entender a graça. Se você é o filho pródigo, é fácil. É fácil. Aprontou, fez de tudo, o pai faz festa, põe a roupa nele, taca o sapato nele, dá um infinity para ele gastar. O filho pródigo, em filho pródigo é fácil, mas o irmão do filho pródigo, ele não entende. Ele fala: não consigo entender. O que adiantou então todo o meu trabalho nessa igreja? Não é verdade? Para ele é muito complicado. A graça para ele, ela é ilógica, absurda. E é mesmo. Só pelo Espírito você é capaz de entender que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, e aquelas que são desprezadas, e aquelas que não são, para que Ele seja o único eu sou no meio dos irmãos. Mas a história não acabou ainda. Deus tem mais para ensinar para Elias. A Bíblia fala que Elias então desafia os profetas lá em cima do Monte Carmelo. Elias já tinha visto a graça de Deus no bico de um corvo. Elias viu que uma mulher que nem era de Israel, provavelmente idólatra, a Bíblia não fala, mas vivia no centro da adoração de Baal, recebeu comida todo dia. Todo dia. Não merecia. Ela não merecia. Ela não tinha vida com Jeová para poder dizer que tinha um mérito. Nada. Ela não merecia. Não fazia parte da aliança. Mas agora Elias desafia então todos os profetas para subirem no Monte Carmelo. E o desafio você sabe qual é. Eu vou orar e vocês vão orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus. A Bíblia fala que os profetas de Baal, coitados, se esfolavam, se machucavam, né? Se autoflagelavam, tentando convencer, quem sabe, o Deus deles a trazer fogo. Nada aconteceu, porque só há um Deus, nós sabemos disso. Mas eu pergunto para você, o que você acha que Elias pensou quando ele começou a orar? Vai tostar 400 agora. Agora vai cair fogo na cabeça de 400 profetas. Mas para surpresa de Elias, não morreu ninguém. Eles mereciam morrer? Mereciam. Mas Deus não quer te dar o que você merece. Deus não quer te dar o que você merece. A Bíblia fala que Deus mandou Elias fazer o quê? Colocar em cima do altar o sacrifício da tarde. Todos os dias no templo havia o sacrifício da manhã e da tarde. 3 horas da tarde foi o momento em que Elias orou. E a Bíblia fala então que Elias colocou o sacrifício em cima do altar. Preste atenção.
antes de você ficar pensando que o altar é esse tablado, esse palco, eu quero dizer para você que o altar é o lugar onde o sacrifício era morto. O altar é o lugar onde o cordeiro é morto. Onde é que o cordeiro foi morto? Na cruz do Calvário. O altar aponta para quem então? Para a cruz do Calvário. A Bíblia fala que na cruz Jesus sofreu o fogo da condenação e da ira de Deus. Naquele dia no Monte Carmelo só caiu fogo em cima do altar. Onde o cordeiro está colocado, o fogo não cai na cabeça dos homens. Está me ouvindo? E essa é a nossa pregação. O fogo do juízo não vai cair na sua cabeça, nem na cabeça daqueles que estão lá fora, porque caiu em Cristo. Olha, nós temos insistido durante essa pandemia para falar aquilo que outros, contrário do que outros estão dizendo. Não sei por que tantos pastores admiram Elias e querem ser como Elias e querem falar da condenação e não percebem o coração de Deus. Acredite em mim, o juízo virá um dia. Virá, mas não veio ainda. Pastor, como é que você sabe que não é juiz de Deus? Porque você está aqui. A prova é essa, você está aqui. Enquanto você está aqui, não tem juízo de Deus. Você é um isolante espiritual. Você impede juízo de vir. Mas você não é capaz de impedir o diabo de agir. Mas você pode desfazer as obras dele depois. A Bíblia fala então que o fogo caiu no altar. E o que o povo gritou? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus está falando para Elias ali uma mensagem. Presta atenção, Elias. Presta atenção. O fogo é só em cima do sacrifício. O fogo é só em cima do cordeiro. Eu não quero matar profeta de Baal. Eu não quero matar profeta de Astarote. Eu quero que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O juízo não está no coração de Deus. A graça está. Mas nós sabemos que o povo se esquece. E quando você rejeita o sacrifício, aí o fogo não tem onde cair mais. Entende o que eu estou dizendo? E a Bíblia fala que o povo, naquele dia, creu que só o Senhor é Deus. Mas, diz a palavra, que eles voltaram para a idolatria. Jezabel os levou de volta para a idolatria, mesmo depois de verem o sinal espiritual. Esse é o sinal espiritual. O fogo do juízo já veio na cruz. Esse é um sinal, temos que contar para as pessoas. Mas eles desprezaram. Por isso que lá em 2 Reis, no capítulo 1, Elias volta. E ele está no mesmo lugar, em cima do Monte Carmelo. E o rei Acabe manda 50 soldados irem prendê-lo. Lembra disso? E Elias fala o quê? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E o fogo caiu sobre eles. Por que o fogo caiu sobre eles? Não tinha o cordeiro. Não tinha o altar. Desprezaram o altar. Desprezaram o sangue do cordeiro. Nunca despreze o sangue. Permaneça no sangue. Permaneça pregando o evangelho. As boas novas do evangelho. A cruz do Calvário. Você não tem que pregar outra coisa. Está me ouvindo? A Bíblia é muito grande. Mas você não tem que pregar a Bíblia toda. Você tem que pregar o evangelho. Está me ouvindo? Tudo que você falar, até quando você contar a história de Elias, como eu estou fazendo hoje, lembra do Calvário. Lembra de Cristo. A Bíblia fala que Acabe mandou mais outros 50 homens. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo. De novo o fogo caiu sobre eles. Por quê? Porque não havia o sacrifício. A terceira vez, o terceiro pelotão chegou. O capitão rapidamente veio, se ajoelhou diante de Elias e falou: tem compaixão de mim. Você está me entendendo? Toda vez que alguém ajoelha e fala: tem compaixão de mim, não haverá fogo sobre ele. E Deus falou o que para Elias? Pode ir com esse. Pode ir com esse. Com quem? Com o soldado que não prendeu, mas se ajoelhou na frente. Ele era o soldado, mas ele não levou Elias. Ele se humilhou diante do profeta de Deus. E aí ele foi. Elias de novo teve a chance de entender. Está percebendo uma sequência de eventos?
Você consegue perceber que esses eventos não são aleatórios? Que na palavra de Deus nada é por acaso? Deus está ensinando algo para o seu profeta. E nós somos os profetas de hoje. Todos nós, todos nós. Cada crente é um ministro. E todo ministro pode sim profetizar. Deus então quer ensinar para os seus profetas o caminho da graça, entendeu? O caminho do favor. Deus quer nos ensinar. Que o Senhor nos dê olhos abertos hoje, em nome de Jesus. A Bíblia fala que tem mais uma lição para Elias ainda. A Bíblia fala então que Elias, depois que ele desce do Monte Carmelo, Jezabel manda uma mensagem para ele, dizendo: amanhã a essas horas você é um homem morto. A Bíblia fala que Elias ficou com tanto medo que ele saiu correndo e correu 600 quilômetros, 40 dias, de dia e de noite, depois de comer o pão que o anjo preparou para ele. Agora você vê, o cara teve peito para enfrentar 400 homens, mas fugiu diante de uma mulher nervosa. Só uma. Homens entendem o que eu estou dizendo. Olha para cá. Ele foge, vai para o monte Horebe. Horebe é o mesmo que Sinai, ok? É o monte Sinai. Quando ele chega no monte Sinai, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Por quê? Porque Horebe representa a lei. Elias é um homem da lei. Ali foi o lugar em que Deus deu a sua lei. Deus apareceu para Moisés. Então Elias resolve voltar para lá. Mas Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Não volta para a lei, não volta para cá. Mesma coisa é a pergunta que o Senhor nos faz: o que você está fazendo condenando? O que você está fazendo julgando? O que você está fazendo em vez de estar permanecendo lá em Sião, lá no Calvário? O que você está fazendo aqui? E a Bíblia fala, eu não vou ler com você, mas vou contar para você. Lá em Romanos, capítulo 11, no verso 2, diz algo muito sério. Deus mostrou algo muito sério para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como Elias insta perante Deus contra Israel. Presta atenção. A Bíblia fala, esse verbo instar, não é? A gente não usa. Então eu vou usar um sinônimo. Elias, ele orou uma oração contrária. Ele insistiu diante de Deus. O que ele fala para Deus? Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, estão adorando deuses estranhos. Só eu fiquei. Só eu fiquei. Bom, eu sei que você pode achar bonita essa oração. Em muitos lugares tem muitos irmãos que acham bonita essa oração. Eu vou dizer para você, essa oração não era a que Deus esperava de Elias. Qual que é a oração que Deus esperava de Elias? Está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 31. O povo de Israel tinha caído no mesmo pecado. Qual pecado? Idolatria. Tinham adorado um bezerro de ouro. Deus fala o que para Moisés? Vou matar todo mundo, vou deixar só você. Vê o inverso. E o que Moisés fala para Deus? Ou o Senhor perdoa todo mundo, ou o Senhor risca o meu nome do livro. Esse é o Espírito da graça. Mas Elias não falou para Deus: Senhor, ou o Senhor salva essa nação, ou o Senhor tira o meu nome. Elias inverteu a coisa. Ele chega diante de Deus dizendo que é só ele. Vamos eliminar o resto, Senhor, porque só sobrou eu. O Senhor não tem mais ninguém. Eu sou o último dos moicanos. Se não for comigo, não vai mais nada. Tem muita gente achando que são os últimos. Tem muita igreja achando que é só eles. Só eles. Só sobrou a gente. Nós somos os guardiões da santidade de Deus.
só nós, derrubar os teus altares, vivem uma vida sem santidade, estão pregando um evangelho da porta larga, estão falando da graça light, e é tanta coisa que dizem, para ter uma postura de Elias, para dizer que só tem eles. Por que Elias não teve a postura de Moisés? Por causa do espírito da lei, o espírito da condenação. Muita gente esperando por isso. Interessante, você sabe, eu não sei se você recebe essas coisas, eu recebo muito WhatsApp, de videozinhos, de profecias. E esses dias me mandaram um profeta profetizando com o espírito de Elias mesmo, uma coisa assim bem forte, veemente. E ele dizia: Deus vai matar muitos pastores nesses dias. E todo mundo mandou para mim aquilo, dizendo: olha aí, pastor, precisamos de ter temor. Eu falei: esse cara não sabe de que espírito ele é. Ele não tem a menor noção de quem ele serve. Ele não conhece. Você quer dizer que ele não é servo de Deus? Não, eu acredito que seja, mas não sabe nada do Senhor dele. Não sabe de que espírito é. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito fácil chegar dizendo que Deus vai matar, aprontar, destruir, dizer que só você que é o bom da história. Mas não é assim que as coisas funcionam. Mas Deus não terminou com Elias ainda. A Bíblia fala então que Deus vem para se mostrar para Elias. E se você quiser ler depois, você pode ler no capítulo 19. E vamos ler o verso 11, só o verso 11 e 12. Diz assim, 1 Reis 19, 11. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Um vento que despedaçava a penha. Penha é uma expressão para chamar aquelas rochas que afloram no chão. Aquilo é uma penha. Que vento que faz uma rocha se arrebentar. Que vento que é esse, irmãos? É muito poderoso. Muito poderoso. Só que Deus não estava naquilo. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Terremoto é um negócio poderoso, né? Sobre a minha palavra, quando começarmos a pregar, a terra vai tremer. A gente gosta disso, claro. Foi assim que o igreja primitivo. Só que Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Caiu fogo do céu. Elias era o profeta do fogo. Entende? O negócio dele era fazer cair fogo na testa das pessoas. E Deus fala para ele: eu não estou no fogo. Mas o profeta demora a entender. Eu não estou no fogo. Eu sei que você gosta de fogo, de cair fogo. Mas fogo aqui não é fogo do Espírito não, viu? Aqui é fogo do juízo. Fogo da condenação. É como se o Senhor tivesse sempre: Elias, eu sei que você gosta disso, Elias, e você me manda sempre cair fogo. Mas eu quero dizer que eu não estou no fogo. Eu não estou nesse negócio. Eu estou no negócio da salvação. Meu negócio é salvar quem está perdido, Elias. Aí a Bíblia fala que veio o que? Logo depois, um cicio tranquilo e suave. Um cicio tranquilo e suave simboliza a graça de Deus. As pessoas não gostam de cicio tranquilo e suave. É muito light. Entendeu? Isso transforma o evangelho numa coisa muito fraca. Evangelho é fogo na moleira. Evangelho é terremoto, vai cair pedra na sua testa. O evangelho é isso. As pessoas falam disso. Mas se chega alguém dizendo para você: não, Deus não está nessas coisas não, filho. Chega mais perto. Na hora que Ele soprar suavemente sobre você, você vai entender o aconchego da presença. Quando a asa da galinha cobre os seus pintinhos, é suave, é uma brisa suave, porque a graça de Deus é eterna, afetuosa, amorosa, cuidadosa. Eu sei que muitos de nós aqui já esperamos que caísse fogo na nossa testa muitas vezes. Você sabe, eu me converti com 12 anos de idade, mas eu era muito legalista, pastor.
Eu era muito, muito legalista. E você sabe, quando eu tinha meus 14, 15 anos, nessa fase existem aqueles pecados próprios, né? Os irmãos sabem, não preciso te falar. Pecados próprios dessa época. E quando eventualmente acontecia um pecado desse na minha vida, você não vai acreditar, mas eu ia para a aula a pé. Porque eu dizia, eu não quero que inocentes morram comigo. Que eu tinha certeza que se eu entrasse no ônibus, ia ser como Jonas, o ônibus ia naufragar, ia ter um acidente, ia me jogar pela janela para se salvarem. Eu ficava o tempo inteiro esperando o juízo de Deus. Eu vivia na expectativa do juízo. Quantos crentes vivem assim? Mesmo aqui hoje, na vida da igreja. Quantos estão me olhando aqui, que vivem na expectativa que o pau vai quebrar, que a maldição vai chegar, que o seu pecado vai te encontrar, e que você vai ser agora destruído. Mas dá muita raiva, quando alguém diz que é pecador, e Deus abençoa ele mais ainda. É revoltante, quando alguém diz que é o último, e Deus mostra uma visão de um prédio que vai impactar essa cidade. É revoltante. A graça deixa você com raiva. Entendeu? Porque você que se esforça, que é tão bonzinho, né? Você não está vendo esse favor todo. A crise te pegou. Mas tem gente que não tem crise. Tem gente no meio da pandemia está falando em comprar terreno. Não sei se vai comprar, mas se não for, vai. Está pensando em construir coisas que vão custar muito caro, mas não tem expectativa do juízo, porque o vento suave chegou na vida dele. Então a expectativa é de bênção, de um favor vindo. Eu vou dizer para você, quanto mais você tiver esse espírito, mais favor você vai desfrutar. Mas quanto mais você viver na expectativa do juízo, pior vai ser. Menos favor você tem. Porque você agindo assim, você dá um mau testemunho do seu pai. Você entende que você está passando a imagem que seu pai é um abusador. Mas ele não é. Eu sempre gosto de contar uma ilustração para explicar isso. É porque as pessoas estão sempre me acusando de, você tem que falar mais de testemunho. Você tem que falar mais, que as pessoas têm que dar um testemunho bom no trabalho, na escola, na casa. Você não fala, só fala da graça. Isso está desequilibrado. Qual que é o verdadeiro testemunho que as pessoas querem ver? Eu vou contar para você. Pecado não é uma coisa legal. Não caia no engano do diabo. Pecado tem consequências ruins, machuca muito. Ok? Você entende o que eu estou dizendo? É muito ruim. Mas as pessoas não vão vir para a igreja porque você é uma pessoa impecável. Você pode ter aquela vida sem pecado. Elas vão dizer, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Seja assim honesto, muito legal. Mas elas não são atraídas por isso. Está entendendo? Mas tem algo que atrai a atenção das pessoas. É quando todo mundo está com medo e você não. É quando todo mundo está dizendo, essa pandemia é juízo de Deus, se eu ficar doente eu vou morrer. E você está reunido aqui no prédio, entupido de gente. Alguém vai dizer, é irresponsável. Eu digo para você, você é despreocupado. É isso que você é. Olha para cá. Isso é algo muito sério. Na semana passada saiu uma reportagem na Folha de São Paulo. E eles fizeram uma pesquisa por religião. Qual dos grupos religiosos, né, evangélicos, católicos, espíritas, etc. Como é que cada um está lidando com a pandemia? E muito interessante, eu gostei muito de ver a reportagem, eu gostei muito do testemunho. E lá na reportagem eles dizem que o grupo mais tranquilo, mais em paz, são os crentes. 72% não está nem aí para a pandemia. 72% falou, não, nem me lembro disso. 72%. Nenhum outro grupo chegou nem perto disso. Eu falei, alguém está pregando, aleluia. Está alimentando o povo, glória a Deus. Isso chamou a atenção do maior jornal do Brasil.
Então tem que entender o que está acontecendo. E eles então tentaram explicar de alguma forma, não conseguem explicar. Está me ouvindo? Vamos imaginar, eu sou casado com a minha esposa, tenho uma filha, por acaso minha filha está aqui. Imagina que a minha filha tem 8 anos de idade. Eu vou viajar, digo para minha esposa: olha, eu volto no domingo de viagem, eu queria que você fosse para o aeroporto me buscar com a nossa filha. Chega domingo, eu estou no aeroporto, né? Saio ali no desembarque e minha esposa está sozinha. Eu estou com os meus colegas de trabalho e pergunto a minha esposa: mas cadê a nossa filha? E minha esposa diz: olha, ela fez alguma coisa, não sei o que é. Ela está trancada no quarto, tremendo de medo. Quando fala o seu nome, ela treme assustada. O que você acha que os meus colegas de trabalho vão pensar de mim? Esse cara tem problema. Esse cara é abusador da filha. Nós temos que avaliar melhor esse cidadão. O que a minha filha fez a meu respeito? Ela deu um testemunho, mas um testemunho falso. Falso. As pessoas ficaram com a imagem errada por causa do testemunho que ela deu. Mas filhos que correm para o pai, que estão o tempo inteiro dizendo o quanto é amado, quanto é abençoado, que independente de qualquer coisa, o amor dele não muda, é incondicional. As pessoas querem ouvir mais a respeito desse pai, entendeu? Porque não é um pai abusador que manda praga na sua vida. Se você não manda praga na vida do seu filho, por que Deus iria mandar na sua? Jesus curou a todos que vieram a ele, todos. Está me ouvindo? E nenhum, ele perguntou antes: me fala uma coisa, o que você está vendo na internet? Não vou te curar não, primeiro você vai parar de ver essas coisas. Para nenhum ele falou: como é que está você e sua mulher, vocês brigaram? Porque se estiver brigado eu não vou nem orar, porque não adianta, você brigou com a sua mulher. Para ninguém ele perguntou nada. Ele só perguntou: você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso fazer? Só isso, mais nada, mais nada. Isso enlouquecia os fariseus. E você sabe, para ninguém ele inverteu a coisa. Não, você está bem demais, eu vou te mandar uma leprazinha. Vai durar só uns 6 meses, depois sara. É só para você ficar mais humilde. Ele fez isso com alguém? Mas hoje os pastores ensinam que Deus manda lepra para você ficar mais humilde. Entende? Mas Jesus, que é a exata expressão de Deus Pai, que falou para Tomé: quem vê a mim, vê ao Pai. Entendeu? Esse Jesus que disse que é a exata imagem de Deus, nunca fez isso. E no entanto, hoje em dia, estão dizendo que Deus faz. Não estão olhando para a imagem que está no Evangelho, que é a exata expressão. Você quer conhecer a Deus? Leia o Evangelho. Jesus é a exata expressão de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Dá um testemunho bom do seu pai. Esse é o verdadeiro testemunho. Entende? É quando alguém te vê e fala: escuta, você não tinha feito um negócio errado esses dias? Você fala: fiz, mas fui perdoado. Ah é? Deus te perdoou? Sim, e perdoa você também. Esse é o verdadeiro testemunho. Isso conta a respeito de Deus, que se fez gente para morrer na cruz, para nos perdoar. Para nos perdoar. Essa é a mensagem. Por isso, independente das circunstâncias, do que acontece, o céu permanece o mesmo, não muda. E você não precisa mudar também. Você pode permanecer em paz. Não viva na expectativa do mal. Há um cicio suave vindo sobre você. Por 4 vezes Deus tentou ensinar algo para Elias. No final, o que Deus disse para ele? Vai lá, unge Jeú no lugar de Azael, e unge Eliseu no seu lugar. Acabou, filho. Encerrou. Presta atenção, não estou dizendo que Elias foi para o inferno, não. Pelo contrário, ele foi vivo para o céu. Ok? Ele foi o homem
daquela época que serviu a Deus naquela dispensação. Mas mesmo naquela época, Deus queria mostrar para ele a sua graça. E quer nos mostrar hoje também. Eu sei que você fala, poxa vida, se Elias é um cara que foi vivo para o céu, se ele não for modelo para nós, quem será? Só um. É um que morreu, mas venceu a morte. E subiu para o céu também. Não é maravilhoso isso? Interessante. Por que Deus... Você sabe, na Bíblia, já estou encerrando. Na Bíblia, Deus se revelou de várias maneiras para os seus servos. Para Abraão, ele se apresentou como El Shaddai. Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, ignora a esterilidade da sua mulher, ignora a sua idade, porque eu sou El Shaddai. Para Jacó, ele se apresentou como um anjo guerreiro, que desconjuntou o músculo do quadril, para mostrar o que para Jacó? Eu te transformo de Jacó em Israel. Eu posso mudar qualquer coisa. Não tem pau que nasce torto que morre torto. Só até o dia que o carpinteiro de Nazaré encontra esse pau torto, ele endireita. Por isso ele é o carpinteiro. Para Moisés, como é que ele se apresentou para Moisés? Na sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, não precisa de você não. Entendeu? Eu não preciso da sua juventude. Eu não preciso da sua energia. O que eu quero fazer é só através de você. Mas o poder vai ser meu em você. É o mesmo que fala para nós. Tudo isso é para nós. Tudo é para nós. Para Jó também Deus apareceu para ele. Sabia disso? Lá em Jó 38, a Bíblia fala que Deus apareceu para Jó num redemoinho. Por que no redemoinho? Porque Jó estava passando por uma tribulação muito grande. Tudo tinha sido bagunçado na vida dele. Um verdadeiro caos. É isso que redemoinhos fazem quando eles acontecem. Bagunça tudo ao redor. E Deus aparece no redemoinho para dizer o que para ele? Eu estou por detrás dessa situação. Vou endireitar para você. Vou restituir, restaurar a sua vida. Mas Elias é o cara que faz cair fogo do céu. Elias é o sujeito que multiplicou azeite. Presta atenção, ele não multiplicou azeite assim numa reunião, não. Foi 3 anos, meu amigo, 3 anos, todo dia o azeite multiplicando. O cara era o cara. Mas Deus fala para ele: eu não estou no terremoto, eu não estou na ventania, eu não estou no fogo para você. Para você eu estou só no vento suave, na brisa fresca, no cicio tranquilo. Experimenta o descanso da graça de Deus. A Bíblia fala que no dia da transfiguração, quando Jesus subiu no alto monte, e ali ele foi transfigurado diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que apareceram lá Moisés e Elias. Moisés e Elias. E a Bíblia fala que Pedro ficou encantado com Moisés e Elias. E falou: vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E o Senhor não precisou falar nada, porque Deus, o Pai, do meio da nuvem, interrompeu a conversa. Ele falou: não, o que é isso que você está falando? Moisés é servo, Elias é servo, mas este aqui é o meu filho. Olha para ele, nele eu tenho todo o meu prazer. Moisés e Elias são legais, gente boa, serviram por um momento, mas o filho permanece eternamente. Então, você vê que eles tinham admiração por Moisés e Elias. Mas vamos ser francos, quem não tem? Vamos ser francos, os caras eram extraordinários. Mas Deus faz questão de dizer, mesmo assim, passou. Pedro era mais fascinado com Moisés. Talvez por isso o seu nome Pedro, né? O Senhor dá esse nome de Pedro, pedra, porque a lei foi impressa na pedra. A Bíblia fala quando ele desceu do monte, um cobrador de imposto foi perguntar para ele: o vosso mestre não paga o imposto do templo? E ele foi rápido e falou:
meu mestre é cumpridor da lei. Ele cumpre todos os mandamentos. Na hora que ele vai entrando em casa, o Senhor fala para ele: ô Pedro, me fala uma coisa, quem é que paga imposto? É o filho ou é o estranho? O Senhor está contando para Pedro: você esqueceu? O pai te falou lá na montanha: eu sou filho. Filhos não tem que pagar para morar em casa. Aí Tiago e João tiveram a vez dele também. A Bíblia fala que eles estavam indo em direção a Jerusalém. Jesus entrou numa aldeia de samaritano, e a Bíblia fala que os samaritanos não quiseram receber Jesus. É o fim da picada. Não quiseram receber o Senhor. Fez o apelo, não quiseram vir na frente, não quiseram o Senhor. Tiago e João ficaram indignados e falaram o que para o Senhor? Senhor, o Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu? Eles eram fã de quem? Elias. E o Senhor fala, interessante isso, o Senhor não repreendeu os samaritanos. Não eram os samaritanos que tinham que ser repreendidos? Ai de vós, samaritanos. Mas o Senhor não falou nada para os samaritanos, mas falou para os dois. Falou o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Nós como igreja não estamos aqui para condenar nem destruir ninguém. Nós estamos aqui para ser instrumento de salvação, de vida, de graça, de favor do céu. Quantos creem nessa palavra hoje? Fique em pé onde você está. Passei muita hora. Mas como você é gracioso, você vai ser recompensado por isso. O Senhor é bom. Feche os seus olhos, que essa palavra hoje possa queimar no seu coração. Que ela seja como o pão do céu, que nutre você e te dá uma sensação de satisfação, de plenitude. Você não vai sair daqui como você entrou. A graça e o favor de Deus te alcançaram. Pai, eu oro nessa hora por essa igreja que tão apropriadamente se chama casa. É a tua casa, não é o prédio, somos nós, a tua casa. Essa é a casa. Pai, eu quero orar nessa hora que a bênção do Senhor flua no meio deles. Ó Deus, levanta líderes com um coração alinhado com o Evangelho. Líderes, ó Deus, que expressam e que têm revelação da verdade, do favor imerecido. Ó Deus bendito, dá aos teus filhos um coração generoso para que eles semeiem. E ao semearem, ó Deus, eles sejam prósperos e abundantes em toda boa obra. Ó Deus, que em todo lugar se conheça a respeito dos irmãos dessa casa. Ó Deus, como gente generosa, cheia de graça, cheia de favor, que tem palavra de vida, tem palavra de misericórdia, tem palavra de graça. Pai, eu libero hoje bênção do céu de suprimento. Ó Deus, eles estão com o desafio de construírem um prédio, de irem para um lugar maior, porque o Senhor tem algo maior para fazer através deles. Ó Deus, eu oro nessa hora que o suprimento do céu seja derramado nesses dias. Ó Deus, que eles vejam o milagre financeiro como não tem visto ainda. Ó Deus bendito, que eles possam colher nesses dias toda a graça que tem semeado. Ó Deus, eu libero sobre eles nessa hora unção especial de capacitação do céu. Vão falar o que não falavam antes, vão a lugar onde não iam antes, vão fazer o que não podiam fazer antes. Ó Deus bendito, porque o poder do Senhor é quem os envolve. Nós oramos hoje e declaramos que esse 4º ano é o ano da oportunidade, e que um novo tempo começa de suprimento, abundância, vida, frutificação, crescimento e glória, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga glória a Deus onde você está. Obrigado, pastor.